Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando e hoje nós vamos explorar a construção de dashboards utilizando mapas dentro do Microsoft Excel. Pessoal, a construção de mapas no Microsoft Excel vem se tornando cada vez mais comum em virtude das diferentes necessidades de negócio que as pessoas e as organizações precisam. Nós precisamos plotar, dados geográficos da nossa empresa, seja a distribuição de pessoas de acordo com as filiais, seja as nossas vendas de acordo com os estados. De repente nós trabalhamos numa empresa de logística, então tem vários cenários de utilização de dados cartográficos, de dados plotados em mapas dentro do Excel. Porém, infelizmente, a funcionalidade de mapas do Excel ela ainda precisa ser um pouquinho melhorada, ela ainda tem algumas pegadinhas escondidas, alguns pequenos bugs escondidos. Então a ideia desse vídeo é poder proporcionar para vocês os caminhos alternativos para a gente poder contornar esses bugs e efetivamente conseguir trabalhar com os mapas do jeito que a gente precisa. Legal? Aqui na minha planilha, a minha simulação, eu estou utilizando uma planilha de investimento, digamos assim. Então, digamos que eu sou um investidor, eu comprei alguns fundos imobiliários, então aqui estão a relação dos meus fundos imobiliários. Aí eu tenho o segmento, eu tenho o nome do ativo, o endereço, a cidade, o estado, a região e a área bruta locável. Então, de acordo com o fundo, ele tem vários ativos, estão distribuídos em diferentes cidades e cada um desses ativos tem uma área bruta locável. Então, o que eu quero saber dentro desse ecossistema é basicamente como estão as distribuições dos fundos imobiliários que eu comprei através do Brasil, ao longo do mapa brasileiro, né? Eu quero saber se eu estou mais concentrado na região sudeste, se eu estou mais concentrado na região norte, na região nordeste. Então, basicamente, essa vai ser a ideia desse vídeo. Essa planilha vai estar disponível aqui na descrição, então vocês vão poder utilizar também, vocês vão poder fazer um download e utilizar para montar os dashes de vocês aí como experiência. Bacana? Bom, pessoal, então para começar, como vocês sabem, eu adoro utilizar tabelas dinâmicas na construção dos meus dashes e eu não vou deixar de utilizar a tabela dinâmica nesse exemplo. Então eu vou selecionar aqui, na verdade eu vou pegar aqui uma célula do meu bloco de informações, da minha planilha, e vou inserir uma nova tabela dinâmica. Tá? Vou colocar lá na planilha existente aqui, no caso vai ser na minha tabelinha de mapas aqui do lado. E como eu falei, né, eu tenho aqui o objetivo de visualizar as informações da distribuição das áreas locáveis dos meus fundos imobiliários por estado. Então eu vou trazer o estado para cá, tá? Para linhas, e a área bruta locável aqui para valores. Bem simples, bem direto, sem muita complicação. Uma coisa importante, pessoal, é que assim, vocês precisam, quando estiverem montando aí a planilha de vocês, no caso do Brasil, se você trabalha com mapa, se você pretende trabalhar com mapas no Brasil, utilize o nome dos estados por extenso, tá? Não utilize as siglas, porque existem vários estados norte-americanos que têm a mesma conjunto de siglas que os nossos aqui. E isso pode gerar um problema, porque o mecanismo de mapas do Excel ele é otimizado por os Estados Unidos, né? Então, só para dar alguns exemplos aqui bem rapidinho, ó, se você pegar aqui na lista de estados dos Estados Unidos, você tem ó, Alabama, que é AL, seria o nosso Alagoas, né? Eu tenho aqui, por exemplo, MA, Massachusetts, que no nosso caso seria o nosso Maranhão. Você tem aqui, por exemplo, MS, que é o Mississippi, então para a gente seria Mato Grosso do Sul, MT, que é Montana, para nós seria o Mato Grosso, e assim por diante, né? Tem outros exemplos ainda aqui, ó, PA, né? Pensilvânia, para nós seria o Pará. Então, procurem não utilizar os dados abreviados, no caso do Brasil, porque isso pode gerar problemas, beleza? Bom, vamos lá. Seguindo, eu tenho minha tabela dinâmica, teoricamente eu correria aqui para mapas e tentaria construir um meu mapa, né? Só que o que acontece? A funcionalidade, o mecanismo de mapas do Excel, ele não permite a utilização de mapas a partir de tabelas dinâmicas. Então, no nosso caso, o ideal vai ser construir uma tabela auxiliar que leia da tabela dinâmica e alimente o gráfico. Mas essa tabela auxiliar não vai ser uma tabela dinâmica em si. Então, a gente pode contornar esse primeiro problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui os meus estados, onde eu tenho fundos imobiliários, e vou trazer para cá. Vou colocar aqui em cima o rótulo, né, estado, e aqui vai ser a minha área bruta locável, tá? Aí o que vai acontecer?
Para eu poder trazer as informações para cá, eu quero trazer de maneira dinâmica. Eu não quero simplesmente copiar esses valores aqui e daqui a pouco vocês vão entender por quê. Então, o que eu vou fazer é, eu vou pegar o estado e com base no estado eu vou fazer uma pesquisa nessa tabela e vou trazer o valor referente àquele estado. Normalmente, para a gente poder fazer isso, nós utilizaríamos a função procv, que eu já fiz um vídeo sobre a função procv, eu vou deixar aqui em cima na descrição. Mas nesse caso, como a gente está modernizando, né, o nosso Excel, eu vou usar a função procx. Eu também já falei sobre a função procx, tá aqui, se você não conhece, dá uma olhada lá. Então eu vou usar a função procx, que é a versão Turbo 2.0 do procv. A minha pesquisa de valor vai ser o estado, nesse caso Alagoas. Vou pesquisar o estado em toda a minha relação, tá? Na coluna A, eu não vou necessariamente selecionar esse grupo aqui, eu vou selecionar a coluna inteira, porque essa tabela de estados pode aumentar no futuro. Depois que eu encontrar essa referência nessa coluna, eu quero trazer como retorno a área bruta locável. E eu vou usar aqui o se não encontrada, que é um novo argumento aí, é um argumento da função procx, que se ele não encontrar um estado, ele traz alguma coisa no lugar, seria uma correção aí do procv. Então eu vou colocar 0, se ele não encontrar o estado, ele traz o valor de 0. Então aqui eu já tenho as áreas brutas locáveis que eu vou utilizar para plotar no meu mapa. Legal? Deixa eu só formatar aqui bonitinho. Aí agora começam os problemas assim mais graves, né, do mapa. O que acontece? Normalmente nós selecionaríamos aqui, né, os estados e as áreas brutas, inseriríamos um mapa. Só que olha só o que acontece. Ele fica tudo zoado aqui, ó. Pessoal, eu não consigo explicar exatamente por que isso está acontecendo, tá? Na preparação desse vídeo, eu acabei me deparando com esse problema. Me parece que ele se perde, eu não sei por quê, não sei explicar o motivo, tá? Talvez seja porque, como eu falei, os mapas são otimizados para os mapas dos Estados Unidos, enfim, eu não sei dizer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover esse mapa aqui, que não está funcionando legal, porque ele se perdeu aqui na seleção, nos valores, e vou selecionar apenas o primeiro estado. Então, eu vou construir o meu mapa bem devagarzinho, a partir apenas do primeiro registro. Então, vou pegar ali a coluna que se refere ao estado, Alagoas, e a área bruta locável do estado de Alagoas. Vou inserir o mapa, e aí, né, o Excel já consegue se referenciar um pouquinho melhor aqui, ó, tá vendo? Então, a gente tem aqui o mapa do estado de Alagoas. Bom, beleza, né? Então, funcionou melhor aqui. O que acontece? Se você quisesse, por exemplo, se você estivesse explorando apenas o estado de Alagoas e você quisesse ver os municípios, as cidades desse mapa, então você poderia focar aqui e, basicamente, construir o mapa a partir apenas do estado de Alagoas. Mas no nosso caso, a gente quer ver Alagoas na comparação com o mapa brasileiro como um todo. Então, o que você pode fazer? Se você clicar aqui no registro, né, você pode clicar com o botão direito e optar, né, utilizar essa opção aqui, formatar série de dados, tá? Quando você formatar a série de dados, deixa eu diminuir um pouco aqui o tamanho do meu mapa, só para a gente poder ficar com uma visão bacana. Vou diminuir aqui um pouquinho só. Então, quando a gente clicar aqui na formatação da série de dados, tá? Ao clicar no mapa, né? Não pode ser aqui, não pode ser no título, tem que ser no mapa mesmo. Você clicou lá no mapa de Alagoas, você pode clicar aqui nessa opção de série, tá? E aí o Excel vai oferecer algumas opções de série. E uma das opções é essa área do mapa. Então ele está automático, porque como a gente só tem Alagoas como parte dos dados que estão alimentando o mapa, ele só está focando no estado de Alagoas. Mas se eu quisesse visualizar o estado de Alagoas em contraste ao mapa do Brasil, daí eu posso escolher o tipo de informação que eu quero ver aqui, ó. Então eu tenho somente regiões, estados e províncias, o país, vários países ou até o mapa mundi, né? Então, dependendo do contexto, você pode aumentar ou reduzir essa visualização. Então, eu vou colocar aqui num contexto de país e região, e aí eu tenho visibilidade aqui do estado de Alagoas. Aí tem um outro bug aqui que me incomodou um pouco. O que acontece? A única área locável que eu tenho atualmente é a área de Alagoas, então ela está aqui no cantinho. Só que vocês percebam que ele vai aplicando cores para as áreas que não tem dados. Então, você não tem como diferenciar Alagoas dos demais estados, né? Então, isso me incomodou um pouco. O que eu vou fazer? Para ficar mais claro ainda, agora que ele já entendeu que eu estou falando do Brasil e tudo mais,
eu vou pegar aqui a minha área e vou trazer, ó, para eu poder expandir isso aqui para os demais estados. Então, quando eu faço isso daqui, eu tenho uma visibilidade do Brasil como um todo. Mas o problema persiste. Por exemplo, eu tenho dados em Amazonas, eu tenho dados no Pará, eu tenho dados em Minas, eu tenho dados na Bahia, eu tenho no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná. Mas eu não tenho, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, não tenho no Acre, não tenho no Tocantins, não tenho em Goiás. E ele está pintando esses caras aqui dentro. Tá? Então ele vai me dar uma percepção incorreta, tá? Inadequada a maneira como essas informações me estão sendo apresentadas. Então a gente vai aplicar algumas correções aqui, tá bom? Basicamente, o que a gente vai fazer? Clicando aqui no mapa, eu vou vir aqui na área de preenchimento, tá? E aí você tem o preenchimento. O que eu vou falar para ele? Ó, por padrão, o preenchimento que eu quero para o meu mapa é um preenchimento sólido e a cor não é azul. O problema que nós estamos enfrentando é que ele está usando os valores, todos os valores, ele está preenchendo em azul. E aí depois, claro, ele vai aplicando mais ou menos cores de acordo com o tamanho da área bruta locável de cada um dos estados. Então o que eu vou falar para ele? Ó, preenchimento sólido, na verdade, vai ser 0. Eu não quero cores, eu quero branco, tá? Só que aí você perde a relação das bordas, né, das fronteiras entre os estados. Bom, é simples. Eu vim aqui em borda, venho aqui na linha sólida e coloco uma linha. Por exemplo, vou colocar aqui uma cor mais cinza. Então, você tem o preenchimento padrão de todos os estados é branco. Você tem depois as bordas que diferenciam os limites entre cada um dos estados. E a área bruta locável, aí sim, ela vai sendo pintada de acordo com o tamanho dessa informação. Então, aqui, em teoria, a gente já teria a resolução do problema, né? O nosso gráfico ele já estaria apresentando de acordo com o que eu gostaria. Então, eu sei que dentro das distribuições dos meus fundos imobiliários, a São Paulo, né, é o estado onde os meus fundos, que eu invisto aqui na minha planilha fictícia, é onde eu tenho a maior concentração dos meus ativos. Só que a gente pode falar assim, poxa, mas não dá para tornar esse mapa dinâmico? Talvez eu queira selecionar um fundo específico, ou talvez eu queira selecionar uma região específica, e aí eu gostaria de ver como é que está a concentração por fundo, por segmento, né? Porque eu tenho fundos imobiliários de shopping, eu tenho fundos imobiliários de logística, então eu queria talvez garantir para o usuário uma possibilidade ou uma flexibilidade para ele poder interagir com as informações. Dá para fazer isso? Dá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na minha tabela dinâmica, eu vou só tirar um recurso aqui da tabela dinâmica, eu vou clicar com o botão direito e eu vou falar para ele não ajustar automaticamente a largura das colunas, tá? E aí eu vou inserir na tabela dinâmica a segmentação de dados, que é um tema que eu já falei aqui no canal também. Vou deixar aqui na descrição, vou deixar aqui no card um link para o vídeo e aqui embaixo na descrição também. Então vou inserir uma segmentação, digamos que eu queira segmentar por fundo, tá? Então eu quero segmentar pelos fundos, eu tenho aqui na minha relação alguns fundos, né, que fazem parte aí da minha carteira. Eu tenho HGLG11, eu tenho um HGR11, o MAL11, o XPLG11 e o XPML11, tá? Então, quando eu filtro por um fundo, digamos que eu filtro, eu quero saber como é que está a distribuição do HGLG, ele filtra. Só que olha só, esse fundo HGLG11, ele tá concentrado no estado de São Paulo e depois em Minas Gerais. Então eu tenho Minas, Pernambuco, Rio, São Paulo, Santa Catarina. Mas eu não tenho Alagoas, Amazonas, Bahia, Pará, Paraná. Só que o que está acontecendo? Ele continua dando um valorzinho aqui. Porque basicamente o que ele faz? Ele pega da escala menor valor, maior valor e distribui as cores gradualmente entre elas. E aí, mesmo que você não tenha um valor específico para um estado, quando você filtra aqui, ele deixa um azulzinho pequenininho para esse estado, para mostrar para você, né, que você aqui dentro da relação, porque na verdade ele não está vindo daqui, né, o mapa, ele está vindo daqui. Então ele entende que existe lá Amazonas, mas não tem nenhum valor lá dentro. Então isso pode dar uma falsa percepção de que o HGLG11 tem área bruta locável, por exemplo, no Amazonas, tem área bruta locável no Pará, mas isso não é verdade. Então, como é que a gente faz para resolver esse problema? A gente clica dentro do gráfico, depois eu venho aqui, né, nas opções de série, cor de série,
Por padrão, ele trabalha com uma escala sequencial de 2 cores, como eu falei, né? Então ele vai gradualmente preencher o mapa do menor valor para o maior valor. Eu vou trocar aqui para divergente, e aí você vai fazer um truque. Eu vou falar assim, olha, se o valor for um número, e não vai ser mais uma divisão do mais baixo para o mais alto, se for um número específico, eu quero que a cor seja 0. Que número específico é esse? 0, certo? Então eu quero que a cor seja branca, na verdade. Estou falando cor 0, cor branca. Então se for um número e o número for 0, a cor que vai pintar é branco. Então quando não tiver valor, ele simplesmente ignora. Aí eu falo para ele assim, ó, depois você tem que começar com uma porcentagem e ir crescendo, tá? Então eu vou trocar isso aqui para uma porcentagem, em vez de um ponto médio, e vou colocar um tom de azul. E vou diminuir a porcentagem, por exemplo, sei lá, 5%, porque ele vai tentar pegar a escala do menor valor e vai subindo. E aí o valor mais alto é aquele que ele vai pintar a cor de preenchimento padrão o mais azul possível. E dessa forma, eu nem vou tirar isso aqui da tela para vocês continuarem vendo aí, mas dessa maneira aqui, quando a gente organiza as nossas configurações dessa forma, né, o nosso mapa dessa maneira, a gente consegue ter uma visualização mais legal, tá? Eu vou pegar aqui, por exemplo, a legenda e vou remover. E vou colocar os valores mesmo. Então, eu vou colocar um rótulo aqui para ele mostrar, tá? E aí, olha só que legal, né? Por exemplo, o meu fundo HGLG11, ele está distribuído aqui, São Paulo, Minas e tudo mais. Aí eu tenho lá o HGR11 e você já consegue observar as distribuições dos meus fundos, né? Na minha planilha fictícia. Então, o MAL11 está distribuído dessa forma, o XPLG11, o XPML11, e aí a gente consegue ver a distribuição. E aí eu poderia, claro, adicionar outros slicers, né, outras segmentações de dados que para mim fossem interessantes. Então aqui eu estou filtrando por fundo, mas eu poderia, por exemplo, filtrar por segmento. Então eu vou adicionar uma outra segmentação de dados por segmento, porque os meus fundos têm segmentos, né, eles são 3 aqui no caso dessa planilha. Então eu tenho fundos de logística, renda urbana e shoppings. Então eu quero ver, beleza, não estou interessado no fundo específico, mas eu estou interessado no segmento de logística. Como é que está a distribuição? Eu posso até fazer com que o meu mapa cubra a tabela, se for o caso, enfim. Aí eu venho aqui em logística, consigo ver a distribuição. Ah, está concentrado na região sudeste, sul e um pouquinho no nordeste. Como é que está a minha renda urbana? A renda urbana tem um pouquinho no nordeste, um pouquinho no sudeste. Como é que está shoppings? Ah, shoppings é o que tem maior distribuição geográfica, né? Tem um pouquinho no sudeste, um pouquinho no nordeste, um pouquinho no norte, não tenho nada no sul. Então a gente consegue ter grande visibilidade disso e consegue aí então fazer os mapas funcionarem, né? Eu dei uma quebrada de cabeça para fazer esse vídeo porque não funcionava, mas depois de tentar algumas alternativas eu acabei descobrindo aí as manhas para poder criar um dashboard de mapas, né, dentro do Excel que seja interativo, que permita esse nível de interação aqui por parte dos usuários. Beleza, pessoal? Bom, mas é isso, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, se você gostou do conteúdo, considere se inscrever aqui no canal. Isso ajuda bastante. Se você tiver dúvidas, posta aqui nos comentários. Se esse vídeo te ajudou e você quer deixar alguma outra dica para alguém, deixa aqui nos comentários também. Enfim, vamos participar para poder levar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.